Atenção porque vai começar a aula de História. Olá, alunos do 8º ano da Rede Municipal. Estamos aqui para mais uma aula de História, a aula de número 15. Nós iremos começar a estudar os conteúdos da 4ª UDB. O assunto de hoje que nos traz aqui é o imperialismo europeu, ok? Então você que está aí na sala, no quarto, onde estiver, prepare seu livro, seu caderno e acompanhe a nossa aula pelo canal, ok? Vamos pegar a visão da nossa aula de história de hoje? Vamos lá. Bem, pessoal, sobre o imperialismo europeu, esse nome, como ele foi implantado, recebeu um outro nome que nós podemos chamar de neocolonialismo, ou seja, o novo colonialismo, ok? Então, é o assunto da nossa aula de hoje. Então, o imperialismo ou o neocolonialismo, ele surgiu lá pelo século XIX, quando nações desenvolvidas iniciaram um processo de expansão territorial sobre outros locais, principalmente na África, na Ásia e na Oceania, né? Nesses 3 continentes. Então, os europeus saíram em busca de conquistar novos territórios, levar a sua extensão, dominar, levar sua cultura, sua dominação para esses 3 continentes, África, Ásia e Oceania. Então, a aula de hoje é a aula número 1, a parte 1 desse tema, o imperialismo europeu, ok? Então, somente revisando rapidamente, o imperialismo europeu, ele recebeu o nome de imperialismo ou neocolonialismo, que significa o novo colonialismo. Surgiu a partir do século XIX, quando nações desenvolvidas iniciaram todo um processo de expansão territorial sobre os locais como a África, a Ásia e a Oceania. Ok? Vamos dar sequência no nosso assunto. Bem, o imperialismo, ele é o nome dado, na verdade, para um conjunto de políticas que teve como objetivo promover a expansão territorial dessas nações desenvolvidas, né? Não somente levar a expansão territorial, como também econômica, exploração, né? Explorar. Levar também a cultura, como eu falei, de um país sobre outro. É aquela coisa, o dominador e o dominado, né? Os dominadores são os europeus, as nações europeias desenvolvidas. Os dominados são os povos da África, da Ásia e da Oceania, que é o que está aqui em foco no nosso estudo. Então, esse termo pode ser usado para fazer uma menção aos acontecimentos modernos, mas é comumente utilizado para se referir à política de expansão territorial e econômica promovida pelos países europeus em boa parte do planeta no século XIX. Então, esse último uso do termo imperialismo também pode ser chamado de neocolonialismo, como eu iniciei a aula falando. Pois é, um novo processo de colonização, dessa vez sobre a África, a Ásia e a Oceania, porque no primeiro plano, lá atrás, voltando no assunto da história, final do século XV para o XVI, os europeus conquistaram o quê? A América, não é verdade? Vieram para a América, espanhóis, portugueses, holandeses, ingleses, franceses, lá no século XV, XVI, XVII, até meados do XVIII já começaram, ainda vinham. E quando chegar ao século XIX, eles vão dar início a um novo imperialismo, ou seja, o neocolonialismo, né? Um novo imperialismo. Então, como o próprio nome ele já sugere, estou dando aí a definição para vocês, o imperialismo ele foi responsável pela formação de gigantes impérios ultramarinos. Olha, fazendo uma observação, um historiador chamado Eric Hobsbawm, ele aponta que durante o ciclo neocolonialista, cerca de 25% das terras do planeta
foram ocupadas por alguma potência imperialista. Ele também ainda fala, Hobsbawm, ele estipula que, em dados estatísticos, quanto de território algumas das potências imperialistas conquistaram. Vamos ver. Por exemplo, a Inglaterra, que foi uma grande potência, o seu território era em torno de 10 milhões de quilômetros quadrados. Vocês sabem o que é 10 milhões de quilômetros quadrados? É muita coisa. A França mesmo, algo em torno de 9 milhões de quilômetros quadrados. Isso aí aumentaram o seu território. Tinha seu país, mas com as suas conquistas foram aumentar o seu território. A Alemanha mesmo aumentou em 2,5 milhões de quilômetros quadrados. Isso aí são cálculos, dados aproximados. Aproximados que pode ter sido daí ou mais. A Bélgica e a Itália aumentaram o seu território aí em 2 milhões de quilômetros quadrados. Então veja, essa proporção, né? Essa proporção. Tudo feito, cálculos estimados, aproximados. Essas grandes nações, elas aumentaram seus territórios. Então, esse grande historiador, Eric Hobsbawm, ele fez essa observação em seu livro. O imperialismo, ele mudou totalmente a organização do mapa da Terra, né? Impérios existentes nos continentes ocupados foram destruídos, suas populações foram dizimadas, colocadas sobre uma cruel exploração do seu trabalho. Levaram para lá a dominação, né? O escravismo. E o funcionamento do sistema imperial, baseado na intensa exploração das colônias e suas populações, levou muitos a criticar intensamente esse sistema. Porque muitos viam que o sistema, além de dominador, era escravizador. E eles tinham justificativas para tal, né, para tal dominação, tal imperialismo, que para muitos historiadores não convenceram praticamente a justificativa que eles utilizavam. A gente daqui a pouco vai ver que justificativas eles utilizavam. Entre os quais temos aí o George Orwell, um grande escritor e jornalista britânico, que ao afirmar que no sistema capitalista, para que a Inglaterra ela possa viver em relativo conforto, 100 milhões de indianos, porque a Inglaterra ela dominou, conquistou aquela área onde é a Índia, tem que viver à beira da inanição, ou seja, um estado de coisas perverso. Mas você consente com tudo isso cada vez que entra num táxi ou come morangos com creme. Veja o que ele fez, a comparação que ele fez da maldade, da exploração, da dominação, com você entrar num táxi, né, e comer o morango, né? E assim foi a sua observação. Bem, o imperialismo, ele teve seus fatores, né, ou causas, que levaram a essas grandes nações desenvolvidas, capitalistas, levarem esse tipo de dominação, esse neocolonialismo, para os continentes aqui mencionados na aula: África, Ásia e Oceania. Vamos ver um pouco. Bem, o imperialismo, ele na verdade, ele é fruto do desenvolvimento do sistema capitalista, que nasceu com as transformações causadas a partir da Revolução Industrial. Em meados do século XVIII, provavelmente, especificamente, a partir de 1760, meados do século XVIII. E aí foi quando começou lá na Inglaterra, primeiro momento, depois ganhou alguns países da Europa, depois ganhou a Ásia, o Japão, e veio para a América e os Estados Unidos. Atingiu também até a Rússia, naquela época. E assim, o sistema capitalista ele foi crescendo, se consolidando. Então, essa revolução ela iniciou-se de maneira pioneira na Inglaterra, como eu falei. Pioneira quando quer dizer primeiro, foi o primeiro país da Europa, na segunda metade do século XVIII. E foi responsável por inúmeras mudanças. Consolidou o modo de produção industrial como predominante
em detrimento da produção manufatureira, né? Então, foi aí que surgiram as primeiras fábricas. A gente já tivemos aulas no início do ano sobre isso, sobre a Revolução Industrial. Eu expliquei para vocês, né, tudo detalhadamente. Então, aqui é somente, estou abordando no meio do assunto, porque tudo começa por aí. A raiz do sistema capitalista, que aí vai levar ao o neocolonialismo, a esse novo imperialismo. Certo? Bem, junto com a Revolução Industrial, outro fator, surgiram novas máquinas, novos meios de transporte, novos meios de comunicação, novas formas de explorar a produção, a utilização da energia, e etc. Bom, a Revolução Industrial ela veio para revolucionar, realmente. Também trouxe inúmeras alterações nas relações do trabalho e na forma como o mercado internacional funcionava naquela época. A Revolução Industrial, na verdade, ela marcou o desenvolvimento das indústrias e foi responsável pelo surgimento de economias globais, que é o que a gente vive hoje, esse termo globalização, que na verdade, voltando mais uma vez na história, já acontece lá com as grandes navegações, a expansão marítima comercial europeia. Então, a concorrência de novos mercados, dessas potências, isso vai aumentar cada vez mais. Então, cada potência que queira dominar com o neocolonialismo uma determinada área, um determinado continente, e foi responsável, né, por tudo isso. Então, essa concorrência econômica ela gerou as principais nações industrializadas que nós temos hoje no nosso planeta. E, com isso, também uma intensa necessidade de se obter fontes de matérias-primas. Tem que se buscar matéria-prima fora e aí aplicá-las dentro da indústria para transformá-las no produto acabado. Novos mercados consumidores para se vender esses produtos, né? E para também adquirir as mercadorias produzidas por essas nações. Então, eles utilizavam isso como uma das justificativas. Levar as suas mercadorias produzidas para vender nesses continentes. Conhecer novos mercados consumidores. A obtenção de novos mercados consumidores, ela é apontada por Eric Hobsbawm, um grande historiador, como um grande fator que empurrou as nações industrializadas, não só as europeias, para a ocupação de novos territórios. Segundo ele, naquela época, acreditava-se que a superprodução de mercadorias era algo solucionado por meio da obtenção de novos mercados consumidores. Então, se tinha novos mercados consumidores, teria que se produzir mais. Assim era o que ele dizia, para poder se vender esses produtos para esses novos mercados consumidores. Assim, a ocupação de novos territórios era vista como a solução para garantir o desenvolvimento de suas próprias economias. Então, é aquela coisa, se eu sou, vamos dizer, o presidente da Inglaterra, ou o primeiro-ministro, então eu sou o cara que administra o país. Eu tenho minhas fábricas, minhas indústrias, e eu quero conquistar novos mercados consumidores, então eu vou ter que produzir mais para poder vender para esses países. Então aí eu vou levar minha dominação, não somente cultural, a dominação política, a dominação militar, né? E com isso junto vai a violência, vai as imposições, as determinações, né? Para se conquistar os objetivos, certo? Bem, vamos ver um pouco sobre o imperialismo na África. Na África, pessoal, um dos lugares mais afetados por esse tipo de imperialismo foi o continente africano. Exatamente o local no qual foi iniciado o surto neocolonialista. Tudo teve início lá. E foi o continente mais afetado. Porque na segunda metade do século XIX, esse surto imperialista no continente africano, ele deu-se por manifestação de 3 países, segundo afirma o historiador Walter Roberto Silvério.
Vamos ver. O interesse dos belgas sobre o Congo, que é uma região, um país, a República Democrática do Congo, antes chamava-se Zaire, hoje é a República Democrática do Congo, localizado na África Central. Os belgas queriam aquela área a dominar. Aí veio as expedições portuguesas com o intuito de expandir seus domínios no interior de um outro país africano chamado Moçambique. Tanto é que Moçambique e Angola, que é o país vizinho, eles falam português. Foram colônias portuguesas. E outro país, a França. Como diz Walter Roberto Silvério, a política expansionista francesa sobre a África. A França foi um dos países que mais se beneficiaram com isso. Dominou vários países, como por exemplo Camarões, Costa do Marfim e outros países que lá se falam francês. Vamos ver. Com a corrida sobre o continente africano, foi organizada em Berlim por Otto von Bismarck, ele era o primeiro-ministro alemão, a Conferência de Berlim. Mas alguém poderia me perguntar, professor, e essa conferência? Ela foi organizada em 1884 e também em 1885. Tinha como objetivo, gente, organizar as questões relativas à navegação dos rios Congo e o rio Níger, além de organizar a divisão dos territórios conforme os interesses de cada país, entre pontos. A ocupação do continente africano, mas não só a dele, foi justificada com a missão civilizatória, que é aí que eu queria falar para vocês. Por meio dela, dessa missão civilizatória, as nações desenvolvidas levariam um modo de vida civilizado para os locais atrasados e selvagens. Essa era a justificativa principal, além de dominar, conquistar os novos mercados. Então, as justificativas também eram baseadas em ideias racistas, que partiam do pressuposto de que o homem branco era naturalmente superior. Então, essa era a justificativa dessas civilizações desenvolvidas, quando foram para o continente africano, principalmente para a Ásia e para a Oceania. Então, eles levaram essa ideia de que o homem branco era uma raça superior. Quando eu já dei em minhas aulas anteriores falando sobre a escravidão, aqui para vocês, sobre o racismo e a escravidão, de que já está provado que ninguém é superior a ninguém. Raça não é superior a nenhuma outra raça. Ok? Não existe cor superior a outra. Deus deu conhecimento igual para todos os seres humanos. Tanto é, como eu já falei aqui em aulas passadas, que negros ocupam cargos que brancos não ocupam. Como também brancos ocupam cargos que negros não chegaram até lá. Talvez até por falta de oportunidade, não foi por falta de competência, nem de capacidade. Foi por falta de oportunidade. Entenderam? Então, essa missão civilizatória, eu discordo totalmente. Levar um modo de vida civilizado, né, aos locais atrasados e selvagens. Mas como que eu posso levar isso se meus objetivos eram outros? Eram totalmente, visava o crescimento e desenvolvimento do meu país, levando a exploração, a violência. Claro que eu vou levar os costumes, gente. Junto vai os costumes e a cultura. Mas também vai a violência. Para tentar dominar os povos que vão ser conquistados e dominados. Então essa questão aí de que o homem branco era naturalmente superior não existe. Isso aí era o que eles tentavam justificar suas dominações, suas invasões, tomando os territórios, as terras dos nativos que já viviam lá. Essa é a realidade. Então, essas justificativas utilizadas pelas nações imperialistas, no entanto, eram utilizadas para encobrir os reais interesses que eram o de promover a exploração econômica dos locais ocupados. Junto com o que eu falei, né? Que vai a violência, vai a questão cultural, os costumes, né? E aí vai. Bem, é importante mencionar que o processo imperialista na África, que é o que a gente está estudando primeiro, foi acompanhado de movimentos de resistência
que foram organizados pelas populações locais. No caso, os negros, populações negras que viviam lá. Caso queira saber mais sobre esse assunto, sugerimos a leitura desse texto. Ok? Então, o imperialismo, ele trouxe consequências. E foi muito intenso entre os anos de 1884 até 1914, antes de começar a Primeira Guerra Mundial. Mas até a segunda metade do século XX existiam colônias europeias que, nos continentes mencionados, já existiam essas colônias. Entre as consequências deixadas pelo imperialismo, destacam-se, vamos lá, demarcação de fronteiras artificiais, que atualmente é motivo de tensão entre diversos países, atualmente, viu? Começou lá e ainda continua. Além disso, a criação de nações artificiais contribuiu para a sua instabilidade política após conquistarem sua independência. Essas nações criadas lá artificialmente, depois mudaram de nome, quando conquistaram a sua independência. Outro problema lá é a questão, muito falada, problemas étnicos, surgidos por conta de políticas imperialistas nesses locais. E podemos destacar aí o caso de o Tutsi, o Hutus, o antigo Congo belga. Aquelas duas áreas ali, duas regiões chamadas de Tutsi e Hutus. Habitaram os povos Tutsi e os povos Hutus, né? Que depois, mais tarde, se separaram, viviam em tribos, lá naquela época. Depois, juntaram-se novamente esse povo e hoje são formados a civilização congolesa. É o Congo hoje, o Congo belga. Lá ainda tem os vestígios da cultura belga, do idioma. Lá no Congo se fala dialetos, né, os dialetos locais de cada tribo daquela lá se fala também. E se fala o belga. Se fala também um pouco de francês na área. E também atualmente a atual Ruanda, né, que resultou naquela época num grande massacre em 1994. Então, eu não sei se vocês perceberam que o continente africano, na história, foi o que mais sofreu. Não sofreu somente na época da colonização, quando existia o tráfico negreiro para o Brasil, para as colônias da América, também para as colônias mais tarde, final do século XVIII para o XIX, vem uma nova conquista, uma nova dominação, um novo imperialismo, e se começa tudo de novo, e pior ainda. Trouxeram essas consequências. Também trouxeram a violência da administração colonial dos europeus sobre essas populações nativas, como eu falei anteriormente, a violência. Novamente, o Congo belga ele é um destaque, por quê? Porque a administração colonial dos belgas foi responsável pela morte de mais de 10 milhões de pessoas. Veja quanta gente não morreu nesse continente. Naquela área do Congo. Estou falando especificamente no Congo, quanto mais nos outros países, as outras áreas da África, né? O continente africano é grande também. Veja a exploração intensa que legou à África uma pobreza severa que até hoje, gente, os países da África, pelo que eu sei, pelo que eu me recordo, se eu estiver enganado, vocês aí me corrijam, viu? Em casa, mas o único país da África que eu vejo que vive bem, até porque a sua fonte de renda e de riqueza são os diamantes, é a África do Sul. Foi dominada por ingleses e a maior parte, 40% da população é de gente branca, naquela área, e a economia é voltada para isso aí. O Egito, bem, podemos destacar, não é um país rico, é rico culturalmente, mas em relação a outros países da África ainda vive uma situação um pouco melhor. Mas a África do Sul é o país mais conceituado dentro daquele continente africano ali. A pobreza no continente ela é severa, ela é gritante. Você vê a Etiópia, é um dos países que dá dó. De vez em quando passa fotos na internet, na televisão, os meninos menino com 12 anos, com 12 anos de idade, parece ter 5 anos de idade, desnutrido, com a barriga grande, a cabeça também grande. Porque isso é fruto dessa pobreza que mata, tira a vida, a fome, o desemprego naquele continente.
Isso foi tudo herdado. Por isso que é importante estudar a história. Por quê? Se você compreende o passado, você vai entender o que está acontecendo no presente. Porque nós vivemos hoje no mundo as consequências do passado. Essa é a realidade. Para se compreender o passado, temos que interpretar a história para que no presente a gente possa entender melhor o que está acontecendo no nosso mundo atual. Esse é o papel da história. Ok? Então, espero que eu tenha contribuído com a nossa aula, para que vocês tenham entendido alguma coisa, né? Eu quero que vocês dêem uma olhadinha, leiam o assunto, conteúdo, certo? E depois façam com calma a atividade e enviem para o meu número privado, tá? Somente o gabarito que é para mim corrigir. Ok? Até a próxima aula. Um abraço a todos.